Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler então do versículo 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos ler de novo, então, os primeiros versículos, o 1 e o 2, que será o texto da pregação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, louvado seja o Teu nome pela palavra que o Senhor preservou até aqui para que possamos ler, conhecer. Louvado seja o Teu nome pelos fiéis ministros que se dedicam na exegese e na aplicação da Tua palavra para a edificação do Teu santo povo. Louvado seja o Senhor por esse sermão que podemos ler esta manhã. É a Tua palavra para nós. Ó Senhor Deus, clamo a Ti que o Senhor nos permita estar com o coração atentos e humildes para ouvir esta palavra como a Tua palavra, para que possamos ser edificados, para que possamos crescer nos Teus caminhos de louvor e glória a Ti. Dá também que eu, na minha pequenez, consiga trazer a Tua palavra sem que o Teu povo possa se distrair por alguma fraqueza minha, e que o Teu nome seja louvado e adorado aqui durante a pregação, e que a Tua palavra reine aqui entre nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o sermão que será lido hoje foi escrito pelo pastor Jonathan Chase, diretor do Seminário Instituto João Calvino. Bom, então, esta manhã nós temos o privilégio de iniciar uma nova série de sermões sobre um livro da Bíblia que é incrivelmente rico, profundo e prático. E eu quero começar compartilhando algumas citações de alguns comentários para ajudar os irmãos a apreciarem quão rica é esta carta de Pedro. Um comentarista escreveu assim no seu livro: este livro é o produto de um longo relacionamento com a primeira de Pedro. Quando li pela primeira vez a Epístola de Pedro, como um novo cristão, parecia para mim uma destilação de toda a teologia cristã e de grande parte da vida cristã. E eu creio que ele está certo. Aqui nessa pequena carta se encontra uma destilação de toda a doutrina cristã e boa parte da vida cristã,
como se fosse um livro de bolso, mas que contém um resumo completo. E ele continua. Sua epístola apresenta Jesus como redentor e exemplo da vida santa. Oferece os princípios mais amplos para a vida cristã, fundamenta-os na obra de Cristo passada, presente e futura, e depois apresenta normas para a vida na família, no trabalho e na sociedade em geral. Um outro comentário coloca dessa forma também, que essa carta é um resumo mais condensado do Novo Testamento, da fé cristã e da conduta que ela inspira. E, por último, esse comentário escreve assim: considerando como esta carta tem sido tão amplamente recebida e amada em culturas e épocas muito diferentes na igreja cristã, talvez a relevância universal dela se deva à apresentação de como o Evangelho de Jesus Cristo é o princípio fundamental pelo qual a vida cristã é vivida dentro da sociedade incrédula ao redor. É isso, meus irmãos, que torna essa carta tão poderosa. Ela nos mostra como o Evangelho é fundamental para viver uma vida cristã em um mundo incrédulo. E o que todos esses comentários estão dizendo é que a cada carta de Pedro procura mostrar o que Cristo fez por nós e então ensinar como vivermos à luz disso. E a minha oração por nós, ao estudarmos juntos essa carta, é que nós também possamos encontrar as riquezas do Evangelho apresentadas nessa carta e o poder de Deus para nos conduzir a uma vida moldada pelo Evangelho. E que sirva como um lembrete para nós da graça que recebemos e da vida cristã que flui dessa graça. Então agora eu queria trazer algumas palavras a título de introdução sobre esta carta. Em primeiro, nós devemos considerar o autor. O autor humano que escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. Mas existem estudiosos liberais que dizem que não foi Pedro que escreveu essa carta. Existem estudiosos liberais falando isso sobre todos os livros da Bíblia. Sempre tem um estudioso que diz: esse que fala que escreveu, realmente não foi esse que escreveu. Mas veja, a evidência nessa carta é muito forte. Já é assinada com o nome de Pedro no primeiro versículo. E também, todos os pais da igreja primitiva, incluindo aqueles que viveram durante a época dos apóstolos, concordam que a carta foi realmente escrita pelo apóstolo Pedro. Foi universalmente aceita pela Igreja Universal desde o início como tendo sido escrito pelo apóstolo Pedro. E o principal argumento desses estudiosos é que o grego nessa carta ele é muito refinado e polido para ter sido escrito por um pescador galileu como Pedro. E de onde eles tiram isso? Eles tiram isso do versículo 13 do livro de Atos, no capítulo 4. Onde diz assim, que Pedro era um homem iletrado e culto. Então eu quero dizer 3 coisas sobre essa afirmação deles. Meus irmãos, nós sabemos bem, não é porque uma pessoa não tem educação formal que ela não possa ser inteligente. Outro ponto é a respeito do contexto desse versículo. O contexto desse versículo, na verdade, favorece a autoria de Pedro. Lembre-se, no contexto, as multidões estavam maravilhadas por causa da fala impressionante de Pedro em sua defesa perante o Sinédrio. Justamente por quê? Porque Pedro era um homem iletrado e inculto. Então, mesmo sendo homens iletrados e incultos, sem educação formal, eles falaram com clareza e convicção e com conhecimento profundo das Escrituras. Bom, e o último ponto sobre isso, que talvez seja o ponto mais importante, é o fato de Pedro ter mostrado esse tipo de ousadia. Ele mostrou ousadia e convicção e demonstrou o poder e a convicção do Espírito Santo nele. O Espírito Santo trabalhou nele ali para que ele dissesse aquelas palavras. E isso é o que queremos reconhecer aqui nessa carta também. O fato de que Deus pode fazer uma obra de arte com um simples pincel, o fato de que Deus pode produzir uma escrita profunda por meio de um homem comum, é exatamente o motivo por qual essa carta ressoou com tanto poder na igreja primitiva. Porque não foi a grande inteligência de Pedro, não foi a sua eloquência natural, não foi os seus estudos que fizeram essa carta.
foi sim o poder do Espírito de Deus nesse humilde pescador galileu. Então, o fato de Pedro ser um homem comum e sem instrução é uma prova do poder e da inspiração do Espírito de Deus nele. E é assim que queremos receber essa carta, irmãos, como uma carta do Espírito de Cristo para a sua igreja por meio do apóstolo Pedro. E digo isso tudo, meus irmãos, não apenas para calar as vozes céticas desses estudiosos liberais, mas com um propósito maior, para preparar os nossos corações para ouvir essas palavras, não apenas como palavras de homem, mas como as palavras inspiradas de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos pensar sobre os primeiros leitores dessa carta. Pedro dirige essa carta aos eleitos que são forasteiros, da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa era uma região muito vasta, uma região que ocupa a maior parte da nossa Turquia moderna. Então, essa carta foi destinada não só a uma igreja, e nem só a uma situação específica. Essa carta foi destinada a toda a igreja cristã a todo o tempo. E vejamos, a palavra forasteiro, que literalmente significa exilados, e a palavra dispersão, falam ambas do fato de que Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos. E veremos esse tema voltando continuamente. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sofrendo, perseguidos, que foram forçados a sair da sua terra natal e depois foram dispersos por uma vasta região. Muitos deles tinham vindo de Jerusalém e Antioquia, as duas primeiras igrejas cristãs que foram severamente perseguidas pelos judeus. E se vocês se lembrarem, Paulo, que antes era Saulo, ele foi um dos primeiros a perseguir ferrenhamente a igreja de Cristo. Provavelmente, alguns desses irmãos que receberam essa carta foram expulsos de suas casas pelo próprio Saulo. Bom, mas nesses crentes, nós não temos só judeus, temos também gentio. Veja, aqui no capítulo 1, no versículo 18, como Pedro fala desses crentes. Tendo sido redimidos do modo de vida fútil transmitido por seus antepassados, o que parece sugerir que ali tinham gentios também, não só judeus. Mas como a dispersão tinha vindo de Jerusalém e de Antioquia, ali tinham judeus e gentios. Vamos então ao último ponto da introdução. Nós vimos sobre o autor e os leitores, e agora eu quero falar sobre o propósito dessa carta. Pedro escreveu essa carta para as igrejas com qual propósito? Ele nos dá essa resposta no capítulo 5, 12. Veja o que ele diz. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Então, o seu desejo é que as igrejas pudessem conhecer mais profundamente a graça de Deus em Cristo e se firmar nessa graça. E é isso que nós vamos perceber também ao longo dessa carta, de muitas maneiras diferentes. Veja, irmãos, é a graça de Deus em nos escolher desde a eternidade. É a graça de Deus em nos santificar e nos separar do mundo. É a graça de Deus que nos cobre com o sangue de Jesus para o perdão de nossos pecados. É a graça de Deus nos guiando em santidade. Tudo isso, meus irmãos, é a graça de Deus em nós. É graça do começo ao fim. Então, eu quero encorajar os irmãos nisso, a receberem essa carta desta maneira também. E nos próximos sermões que veremos nessa carta, veremos a grande graça, abundante e surpreendente que Deus nos deu. Somos, antes de mais nada, recipientes da graça de Deus. Essa é a única coisa, meus irmãos, que podemos nos orgulhar. Somos herdeiros da graça de Deus. E quando aprendemos isso, quando vemos isso e levamos isso a sério, também começamos a aprender como viver dessa graça.
que é uma vida radicalmente diferente da vida incrédula do mundo que nos rodeia. E vejam, a vida cristã não se baseia na justiça própria. Ela se baseia em quê? Se baseia em ser herdeiro da graça de Deus. Meus irmãos, talvez vocês já tenham percebido, mas eu estou bem animado e espero que vocês também estejam. A minha promessa para vocês é esta: se chegarmos à palavra de Deus, aqui na 1 de Pedro, com expectativa, prontos para ouvir a palavra de Deus, sabendo que isso não é algo que Pedro poderia ter escrito sozinho, mas que esta é a palavra de Deus, então, amados irmãos, aprenderemos coisas e veremos coisas sobre a graça de Deus que falarão às nossas almas e moldarão as nossas vidas de muitas maneiras profundas. Então, meus irmãos, eu trago esse sermão hoje com o título de Um Testemunho da Graça de Deus. E dito isto, quero passar o resto do nosso tempo apenas olhando para a saudação que Pedro faz em sua carta, nos versículos 1 e 2. E nesses versículos, eu quero trazer 3 assuntos. Primeiro, o apostolado de Pedro, depois a identidade da igreja e depois a mensagem incrível do Evangelho. Vamos então primeiro ao apostolado de Pedro. Vejamos ali no primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro escreve isso com total confiança e autoridade. Ele não tem vergonha de se chamar apóstolo. Ele reconhece que Cristo chamou esse ofício, e então ele usa esse título com autoridade. Pedro estava consciente do seu chamado e da autoridade que ele recebeu. Ele reconheceu que estava escrevendo as palavras de Deus. E ele tem a expectativa de que as igrejas o ouvirão e prestarão atenção desta forma. Isso sim seria muita arrogância para qualquer outra pessoa dizer: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Mas Pedro viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele recebeu a comissão dele e depois experimentou o poder do Espírito Santo trabalhando nele desde o dia do Pentecostes. Então, ele é audacioso. E é a mesma ousadia que nós vimos lá em Atos 4:13. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos falar sobre a identidade da igreja. Veja como Pedro fala sobre a igreja. Ele os chama de exilados eleitos. Eles estavam exilados porque a perseguição os expulsou de suas terras natais, como já vimos na introdução. E por isso, grande parte dessa carta é dedicada ao tema de sofrimento. Os cristãos nessas igrejas estavam aprendendo a realidade do que é ser cristão, que é ser, de certa maneira, um exilado neste mundo. E isto ainda é verdade, pelo menos em princípio, para nós no dia de hoje. Mas talvez vocês estejam perguntando, será mesmo? Será mesmo que isso é verdade para nós hoje, que somos exilados? Mas nós não somos também chamados a sermos cidadãos dessa nação, para trabalhar para o bem dessa nação? Lembremos, como a Igreja Reformada, temos uma longa história de envolvimento cultural. Os reformadores enfatizaram bastante o envolvimento cultural e até político. Então, sim, é verdade, nós estamos aqui para transformar a nossa nação. Somos chamados a ser uma bênção em nossa nação. E o Senhor Jesus nos ensina que devemos ser como sal na terra. Devemos ter um efeito transformador na nossa cultura, incutir sabor e bondade na nossa cultura, trabalhar pela redenção e transformação dessa cultura que está aqui ao nosso redor. Mas veja, nós fazemos isso reconhecendo que somos cidadãos, em primeiro lugar, do reino de Cristo, não do nosso país. Então, a nossa cidadania celestial vem primeiro, e é daí que nós recebemos as nossas ordens. E a influência da cultura é uma via de mão única. Vivemos do reino para baixo, e não da cultura para cima.
Nós devemos influenciar a cultura e a nação que estamos com os valores do reino de Cristo. Mas não devemos deixar a cultura nos influenciar. É o que Paulo diz em Romanos 12, 2. Vejam. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa, meus irmãos, que praticamente, de muitas maneiras, viveremos como exilados aqui neste país, aqui na terra, que um dia será o nosso lar. Assim como Abraão, que foi um estrangeiro e peregrino na terra de Canaã, a terra que foi prometida a ele como herança. E as Escrituras mantêm essas duas realidades em tensão. Por um lado, essa terra é o nosso lar eterno. Fomos feitos para habitar na terra. E um dia, o reino de Cristo encherá essa terra completamente e habitaremos aqui para sempre. Veja como o Senhor Jesus nos lembra disso e nos conta isso no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra é, sim, o nosso lar eterno. Mas nesse momento, somos exilados e estrangeiros nessa terra. A terra que um dia herdaremos. O reino de Deus um dia preencherá perfeitamente e completamente essa terra, mas ainda não o fez. Isso significa, novamente, irmãos, que hoje nós vivemos como estrangeiros e exilados aqui entre os reinos desse mundo. Vivemos como Abrão, como estrangeiros com respeito aos reinos deste mundo, incluindo essa nação aqui que estamos, o Brasil. Nossa cidadania primeira é no reino de Deus. Aprendemos nossos valores e prioridades no reino de Cristo, o qual nós pertencemos, sabendo que um dia esta terra também será completamente governada por Ele. E a nação do Brasil, quando isso acontecer, ou ela será transformada, ou ela será derrubada. Então, por enquanto, nós somos exilados. E a nossa esperança não está aqui. Nossa identidade não vem daqui. Não recebemos nossas ordens daqui. E isso significa que, inevitavelmente, seremos vistos como estranhos e estrangeiros pela cultura desse mundo. Esse é um ponto que Pedro enfatiza bastante nessa carta. As pessoas vão pensar com frequência que somos estranhos. Meus irmãos, vocês devem se acostumar com isso. Nós não fazemos as coisas da mesma maneira que a cultura desse mundo faz. Nossos casamentos são diferentes. A forma como educamos nossos filhos são diferentes. A forma como passamos os feriados é diferente. Temos prioridades totalmente diferentes. Existem eventos e práticas na nossa cultura em que nós não participamos. Valores culturais que não partilhamos. Meus irmãos, acostumem-se com isso. Acostumem-se com o fato de que as pessoas vão pensar que vocês são estranhos. E podem até não gostar disso. Veja, irmãos, temos que recusar muitas vezes convites que não estão de acordo com a cultura do reino de Cristo. Temos que recusar compromissos. Temos que falar coisas que não estão de acordo. E muitas vezes seremos odiados por isso. Mas, como aqueles que pertencem a Cristo, devemos ter os nossos corações e mentes sintonizados para ouvir a voz de Deus, moldados pela graça de Deus e aprendendo todos os dias a ver a beleza e a bondade da vida que Deus nos chama a viver. E ao fazermos isso, precisamos nos acostumar ao fato de que outras pessoas não partilharão desses mesmos valores. Precisamos nos acostumar com o fato de que a harmonia com a vontade de Deus significa desarmonia com os valores e prioridades dessa nossa cultura. Então, desde o início, Pedro dá o tom desta carta. Temos que estar preparados para ouvir esta carta com a consciência de que somos estranhos nesse mundo. Agora, vamos ao terceiro e mais longo assunto dessa carta. Pedro se dirige à igreja como exilados eleitos
isto é, exilados escolhidos. E é aqui que ele expõe a incrível mensagem do Evangelho que esta carta trata. Irmãos, esse é o assunto mais longo, mas é o mais maravilhoso. Então, eleito significa que é a razão pela qual somos o que somos. Nós somos crentes, exilados e cidadãos do reino de Deus. E é por causa da pura graça de Deus em nos escolher antes do começo do mundo. A eleição, pura e simplesmente, é amor desde a eternidade. Graça antes que existia o mundo. A adoção pelo Pai perfeito que nos escolheu, antes que pudéssemos o ter escolhido. Nós, que jamais o teríamos o escolhido. É amor verdadeiro e incondicional. E Pedro explica isso em 3 partes aqui no versículo 2. A primeira parte é que fomos escolhidos por Deus segundo a presciência de Deus Pai. Irmãos, a palavra presciência precisa de um pouco de explicação. Presciência, ou conhecimento antecipado, é interpretada por alguns com o significado de que Deus olhou no túnel do tempo lá na frente e viu que alguns o escolheriam, o amariam, e aí então por isso ele escolheu essas pessoas. Mas não é isso que essa palavra significa, meus irmãos. Vejam como essa palavra é mais bela do que isso e mais real. Presciência não é Deus escolhendo os que o escolheriam. É Deus escolhendo aqueles que jamais o escolheriam. É escolher os indignos, os orgulhosos, os degenerados. Para quê? Para perdoá-los, amá-los e torná-los seus próprios filhos, meus irmãos. E faz isso apesar de nós mesmos. E vejam, quando a Bíblia fala de Deus conhecer as pessoas, a palavra conhecer é sinônimo de amor. Lembremos do Salmo 1 que nós cantamos, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Juntem isso com Amós 3:2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Ser conhecido de Deus é ser escolhido e amado por Deus. Esta é a ideia desta palavra presciência. A segunda parte é sobre como nós somos escolhidos. E agora isso também precisa de um pouco de explicação. Veja, às vezes, quando a Bíblia fala de santificação, refere-se ao processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em nós, nos transforma e nos torna cada vez mais parecidos com o caráter perfeito do nosso Deus. Mas, às vezes, como aqui, a santificação refere-se ainda numa forma mais ampliada à nossa separação para ser um povo santo, que inclui e implica esse processo de transformação, onde muda o nosso coração, mente e vida, mas também inclui o trabalho inicial de abrir os nossos olhos, de abrir o nosso coração, incutir a fé, fazer conhecê-lo e acreditar nele. E é isso que Pedro está se referindo aqui nessa carta quando ele fala de santificação. É a santificação de sermos escolhidos, de sermos tirados do mundo e colocados no seu povo. A incrível mensagem do Evangelho aqui é que Deus, em sua maravilhosa graça e misericórdia, nos escolheu por razões que só Ele mesmo conhece. Então, nos conheceu onde estávamos, abriu as nossas mentes e corações, ensinando-nos a conhecê-lo, dando-nos a fé e convicção, e então, habitando e permanecendo em nós, para nunca nos deixar e nunca nos abandonar, e para começar a trabalhar em nós, para tirar o que é profano e substituir pelo que é santo, tirar o que é impuro e substituir pelo que é puro, para que, enfim, como cristãos, vejamos os nossos desejos e atitudes mudando. As coisas profanas que antes gostávamos, agora nós detestamos. As coisas que antes desprezávamos, que eram santas, agora nós amamos e desejamos. Descobrimos que, de repente,
temos um desejo de ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Esta é a obra do Espírito de Deus em nós. E vejam, irmãos e irmãs, quando vocês experimentam essa transformação, vocês podem saber que isso é a obra do Espírito de Deus em vocês, aqui. Que alegria podemos ver isso. E vemos isso. Lembramos como foi a obra de Deus em escolher vocês e amar vocês desde a eternidade. É a obra de Deus transformar vocês aqui e agora. Quando Deus nos escolhe e nos ama, Ele não nos ama à distância. Ele se aproxima de nós e habita em nós. Vamos então agora à terceira parte desta explicação, a terceira parte desta graça maravilhosa. Por que nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Quando Pedro fala de obediência a Jesus Cristo, não deveríamos pensar apenas nessa obediência ética do cumprimento externo dos 10 mandamentos. Sim, isso faz parte da nossa obediência, mas devemos pensar de uma forma mais ampla sobre a obediência ao chamado do Evangelho. Você foi escolhido pela graça de Deus para ser armado por Deus, cheio do seu Espírito, para que pudesse atender ao chamado do Evangelho e acreditar em Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. E é isso que distingue você do resto do mundo. É essa obediência a Jesus Cristo para o qual você foi escolhido, chamado, equipado. E isso inclui a sua vida inteira. Entenda bem isso, meus irmãos. A obediência a Cristo não é apenas uma coisa que você acrescenta nas coisas que você já fazia antes. A obediência a Cristo não é uma coisa que você acrescenta na sua vida. Irmãos, a obediência a Cristo é a sua vida inteira. É a sua própria identidade. São as suas esperanças, seus sonhos, suas emoções, suas prioridades, seus valores. Tudo, meus irmãos. A obediência a Cristo é tudo em nossas vidas, colocado debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o entendimento de quem você é. Sou uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser separada no Espírito, para pertencer a Jesus Cristo, meu Senhor. Isso é como diz a primeira pergunta do nosso catecismo. A pergunta é: qual é o meu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. É o que eu sou, é o que somos. E é isso que Pedro quer dizer quando ele fala de ser escolhido e santificado para a obediência a Jesus Cristo. E é com essa obediência ao chamado do Evangelho vem a aspersão com o sangue de Cristo. Pedro está usando a aspersão com o sangue de Cristo para fazer uma alusão às cerimônias do Antigo Testamento. Lembrem-se, meus irmãos, Pedro viveu no contexto do Antigo Testamento. E nesse contexto, as famílias do povo de Deus iam uma vez por ano para o templo com um cordeiro perfeito. Ele era sacrificado no altar da expiação. O sacerdote o mataria e jogaria o seu sangue sobre o seu povo, aspergindo. Aquele cordeiro simbolizava a morte substitutiva de Cristo. A morte que foi feita pelos pecados do povo. E o sangue do cordeiro, aspergido sobre eles, era para declarar que a sua culpa foi paga e coberta pelo sangue de Cristo. Então, o que Pedro está dizendo aqui é: fomos escolhidos por Deus, separados pelo Espírito para a obediência ao Evangelho, através do qual somos aspergidos com o sangue de Jesus. Nossa culpa foi paga e coberta pelo seu sacrifício. Este é o quadro geral que vamos elaborar em detalhes nos próximos sermões nessa carta. E o que eu quero salientar aqui agora é que essas duas coisas, obediência a Jesus Cristo e aspersão do seu sangue, são consideradas juntas. Você não pode ter um sem ter o outro.
somos aspergidos com o sangue de Cristo em virtude de pertencermos a Ele. E pertencemos a Ele pela fé, como um dom de Deus. E é nessa mesma fé que também nos submete em obediência para Cristo. A verdadeira fé nos une a Cristo em sua morte de cruz, onde nossos pecados e culpas são expiados. E essa mesma fé nos une em Cristo na sua ressurreição, onde Ele nos dá nova vida e novo nascimento. A obediência a Cristo é a obediência a Cristo em todas as partes de nossas vidas, tanto no atendimento ao chamado ao Evangelho, ao arrependimento e à fé pelo qual somos salvos, quanto no atendimento ao chamado ao Evangelho, à renovação e transformação pelo Espírito. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho, que passaremos nosso tempo desempacotando, pensando, aplicando nos próximos meses, explorando também como nós podemos viver com base nessa graça. Mas não posso concluir esse sermão sem deixar para trás um pequeno pedacinho do versículo 2. Parece muito curto e seria muito fácil perdermos. E veja que essas últimas palavras que estão escritas aí, graça e paz vos sejam multiplicados, não são palavras vazias ou rotineiras. Quero enfatizar que isso não é uma saudação cotidiana. É o desejo sincero de Pedro para que as igrejas recebam a graça e a paz imerecidas de Deus e que elas sejam multiplicadas entre eles. Agora, meus irmãos, pensem o que isso significa para Pedro. Vocês se lembram de Pedro quando ele era apenas um discípulo de Cristo? Aquele discípulo impetuoso, impulsivo, que sempre tomava a frente quando não deveria, que sempre superestimava a própria força e coragem. Agora, talvez o momento da vida de Pedro que nós mais nos lembremos, o qual nos lembramos lendo a leitura sequenciada da Escritura domingo passado, foi aquele dia. Aquele dia que o nosso Senhor foi traído. Todos os discípulos fugiram e o abandonaram, incluindo Pedro. Mas Pedro seguiu. E naquela noite, quando Pedro adentrou na casa do sacerdote, a serva que lhe abriu a porta reconheceu ele como o discípulo de Cristo. Mas Pedro negou isso. E negou 3 vezes. E ainda, fazendo um juramento em nome de Deus, com total covardia, dizendo: não conheço aquele homem. E então, naquele momento, o galo cantou. Cantou conforme Cristo havia predito. E ele se lembrou das palavras de Cristo. Percebeu que ele foi todo o fracasso miserável que Cristo disse que ele seria. E ele saiu dali e chorou amargamente. Meus irmãos, será que existe graça e paz para um homem nessa situação como Pedro? Nós meditamos nos 2 domingos últimos sobre o 3º mandamento. Lembra o que diz o 3º mandamento? O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Será que existe graça para um covarde como este, que chega ao ponto de invocar o nome do Senhor para negar a Jesus? A boa notícia é que existe sim, né, meus irmãos? Vejam, quando Jesus ressuscitou dos mortos, as primeiras testemunhas que viram o túmulo vazio foram as mulheres que tinham ido lá para chorar. E lá elas encontraram um anjo enviado do Senhor. E o que esse anjo disse para Maria? Ele disse assim: vá e diga aos discípulos, e também a Pedro. Irmãos, naquele momento, Pedro nem sequer foi contado entre os discípulos. Ele tinha renunciado ao seu discipulado. Mas, depois que os discípulos viram o Senhor Jesus ressuscitado, Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? O que Pedro podia dizer nessa situação?
Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus, de forma didática, perguntou 3 vezes a Pedro, assim como ele o tinha negado 3 vezes. Simão Pedro, tu me amas? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E assim, meus irmãos, esse covarde, fracassado, traidor, chamado Pedro, foi restaurado pela graça de Deus. E não foi uma restauração qualquer, ele foi restaurado como apóstolo de Cristo. Então, quando Pedro diz, graça e paz lhes sejam multiplicados, ele entendeu muito bem o que significa ser recipiente da graça e da paz imerecida de Deus. E é o desejo dele cumprir a missão que recebeu de Cristo. Apacenta minhas ovelhas, fazendo com que elas também possam conhecer a mesma graça e paz de Deus, e que essa graça e paz multiplique-se em nós. E essa é a minha oração por nós, meus irmãos, que ao abrir essa carta, a graça e a paz de Deus sejam multiplicados em nós, de todas as maneiras e em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos experimentar a graça de Deus e o poder transformador de ter paz com Ele, apesar dos nossos fracassos, apesar da nossa covardia, apesar da nossa fraqueza. É para isso que serve essa carta. Amém.